Queremos então concluir a nossa reflexão, breves reflexões desses dias, porque o assunto daria para pregar um retiro de 30 dias, né? A respeito do ministério sacerdotal. Se vocês desejarem, aqueles que desejarem aprofundar alguma coisa, não é? No meu site vocês vão encontrar algum material, não é um exagero de coisa, mas alguma coisa que eu coloquei à disposição. Sobretudo, aconselho um livro do prior da comunidade de Bose, na Itália, irmão Enzo Bianchi. Ele não é padre, mas é um monge muito profundo, Enzo Bianchi. Ele escreveu um livro chamado Aos Presbíteros. E eu tive a pachorra de traduzir esse livro. Então está lá no meu site, traduzido, para quem quiser fazer o download, quiser baixar, né? O site é fácil, é www.padrepauloricardo.org, sem BR, né? Padre é P-A-D-R-E, por extenso, né? Padre Paulo Ricardo, tudo junto, tudo minúsculo, .org. Esse livro de Enzo Bianchi aos presbíteros eu o recomendo enormemente, porque faz realmente um bem lê-lo e trata, né, de forma bastante arejada, moderna e ao mesmo tempo fiel à igreja a respeito da missão dos presbíteros. Também vocês vão encontrar no meu site alguns textos traduzidos do cardeal Ratzinger a respeito do sacerdócio, não é? A essência do sacerdócio, que foi citado aqui ontem, e vários outros textos de Ratzinger sobre o sacerdócio. Isso para nós aprofundarmos toda esta questão do sacerdócio. Isso é só algumas dicas para nós aprofundarmos durante este ano. Agora, o que é que eu gostaria de dizer para arrematar, para concluir tudo aquilo que nós vimos até agora? O Papa convocou este ano sacerdotal para nos colocar numa tensão positiva, numa tensão espiritual. Nós vimos que, regendo esses dois extremos, nós temos duas virtudes. A virtude da humildade, que lembra a nossa miséria, que lembra o quanto nós somos pecadores, que lembra que diante de Deus nós nada somos. A nossa miséria, ela é dupla. Primeiro, a miséria criatural. Somos criaturas. Portanto, tudo devemos ao Criador, não devemos nos colocar na posição de criadores. E a segunda miséria é a miséria por causa do pecado. Nós, por causa do pecado, temos uma tendência para a maldade. Meus senhores, é importante que nós, padres, tenhamos consciência disto. Por quê? Porque, infelizmente, de uns tempos para cá, instalou-se na Igreja Católica um otimismo muito pouco sadio a respeito da pessoa humana. Um otimismo que diz, não, basta a gente se conscientizar, né, que a gente já vence a maldade, já vence o pecado. É só questão de conscientização. Quem acha que as coisas se resolvem com conscientização não conhece absolutamente nada do coração humano. Nós somos sem vergonhas. Dentro de nós, padres, existem taras, desordens, carências, tendências para a maldade, perversões. Isto está dentro de nós. E o primeiro passo na direção do pecado é dizer, eu nunca farei isso. Esse é o primeiro passo na direção do pecado. Isso nunca vai acontecer comigo. Nós somos capazes de tudo e um pouco mais. Quando a gente ouve
na televisão escândalos envolvendo sacerdotes, não nos enganemos dizendo: eu nunca faria nada parecido com isso. Digamos com humildade: eu não sou melhor do que ele. Se eu estou de pé, é por misericórdia de Deus. Tá? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Mas se nós ficarmos só na miséria, iremos nos deprimir. Então existe uma outra virtude que nos puxa para o alto, que é a magnanimidade. Em grego, os gregos chamam isso de macrothymia. Macrothymia quer dizer um coração grande, né? Timós, não é cardia que é coração, né? Mas timós é essa parte da alma que quer, onde está a vontade. Então, magnanimidade é uma virtude de quem sabe que é chamado para as grandes coisas. Nós somos chamados, meus irmãos, nada mais, nada menos do que para participar da vida divina como batizados. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus, nos recorda Santo Atanásio. Essa é a grandeza da alma humana. Grandeza extraordinária de nossa vocação. Somos chamados a ser deuses por graça. Veja, qual é o pecado? O pecado é querer ser Deus por mérito. Qual é a vocação? A vocação é ser Deus por graça. Está entendendo? Nós participaremos da vida divina, porém agraciados, por pura misericórdia. No realismo espiritual da humildade, nós nos sabemos merecedores do inferno. No realismo espiritual da magnanimidade, nós nos sabemos chamados para o céu. E Deus quer nos levar para o céu. Se vós que sois maus quereis coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não desejará coisas boas para os seus filhos. Então, aqui esta tensão espiritual. O que é que nós vemos na história da igreja? Nós vemos um pêndulo de desequilíbrio entre essas duas realidades. Antes do Concílio Vaticano II, a magnanimidade dos padres era tal que alguns padres até levitavam. No sentido de que tal era a nobreza sacerdotal que os padres se achavam melhores do que os outros. Isso existia, e aliás, vamos ser sinceros, isso ainda existe. Ainda existem essas figuras, assim, estranhas, figurinhas exóticas, de padres, muitas vezes padres jovens, que andam por aí de barrete, de Saturno, né? Com peregrina, querendo colocar todo um estilo de sacerdote da década de 50. Vejam, na década de 50 não era nada estranho que um padre andasse de barrete ou de Saturno, né? Todo mundo sabe do que é que eu estou falando, né? Estou falando de 2 chapéus, né? 2 tipos de chapéu. Não era nada estranho, porque todos os leigos andavam de chapéu. Todo mundo, quando saía de casa, levava o seu chapéu. As pessoas saíam de casa de paletó. Mesmo no calor de Cuiabá, por exemplo, não é? Quando uma pessoa ia visitar a outra em manga de camisa, era uma afronta. Imagina, ele veio na minha casa em manga de camisa. Não, ele tinha que ir de paletó. Claro, que é assim que se vai visitar a outra pessoa. Então todo mundo saía de casa de paletó e de chapéu. Agora, que sentido tem, né, nós agora
vivermos ainda com as coisas de tempos passados. Vejam, eu sou muito a favor da batina e muito a favor do hábito eclesiástico. Eu, por causa do calor de Cuiabá, tolero o clergyman. Mas se eu tivesse condições, no calor de 40 graus de Cuiabá, eu andaria de batina o tempo todo. Não ando de batina o tempo todo, porque acho que não será saudável para mim naquele clima. Mesmo assim, o hábito eclesiástico é muito importante. Ainda nessa palestra nós iremos comentar sobre essa questão do hábito. Mas uma coisa é apreciar o hábito eclesiástico, outra coisa é ser exótico. Está entendendo? Ser exótico é outra coisa, né? Não dá. Um pouco de equilíbrio. Eu não tenho como viver agora. Seria a mesma coisa que um leigo se vestir como se vestia na década de 50. Também certas coisas, como rendas e brocados, etc., etc. Vejam, eu não tenho nada contra as rendas. Mas não é a renda que faz um padre ser fiel à tradição. Eu acho que certas coisas passam. Na corte de Luís XV, as rendas tinham sentido porque os homens todos se vestiam com rendas. Todos os homens usavam rendas. Rendas em laçarotes, rendas no friso da calça, rendas no punho das camisas. Todo mundo usava renda. Eu não sou contra as rendas, mas eu acho que nós em nada alteramos a tradição da igreja se nós colocarmos um tecido liso, bonito, bem, né, apresentável, etc. Quiser usar uma renda de vez em quando, tudo bem. Eu gosto, cada um tem o seu. Por meu gosto, eu vejo o Papa, por exemplo, o Papa agora está usando mais rendas, o cerimoniário dele, né, Monsenhor Guido Marini está usando mais rendas. Não tenho nada contra, não condeno não. Eu só acho démodé, eu acho fora da moda, né? Na corte de Luís XV, com Madame de Pompadour, tinha um sentido. Agora, hoje, no século XXI, é outra coisa, né? Então, eu só acho fora da moda. Agora, o Papa está usando essas rendas por uma razão muito simples e é de caso pensado. Deixa eu só explicar o que o Papa está fazendo. Ele quer poder usar os paramentos dos papas anteriores a ele. Então ele tem usado paramentos de Paulo VI, paramentos de João Paulo II, paramentos de João XXIII, paramentos de Leão XIII, paramentos de Pio XII. Ele tem usado os paramentos dos papas anteriores. E é evidente que usando paramentos de papas anteriores, você tem que colocar então a alva adequada para aquele paramento. Evidente. E a finalidade do Papa é exatamente fazer com que as pessoas compreendam que de 40 anos para cá, com o Vaticano II, não foi fundada uma nova igreja, mas é a mesma igreja que continua. Então, a continuidade. Uma continuidade. Ele quer mostrar isso. Não é? Ele quer mostrar esta continuidade. Bom. Então, nada de excessiva magnanimidade de se achar melhor do que os outros. Né? Por quê? Porque quando a gente se acha melhor do que os outros, nós terminamos caindo abaixo de todos. Quem brinca de anjo termina como um animal. Saibam disso. Tá? Quem se eleva acima de sua natureza humana termina abaixo dela. Eu conheço casos infelizes de rapazes bem intencionados que quiseram viver o sacerdócio como anjos, de uma pureza radical, não é? Vivendo assim uma rigidez moral, assim mesmo quase que no nível da intolerância consigo mesmo. Não a aguentaram, porque a panela de pressão um dia estoura.
Um celibatário não é um homem que não ama ninguém. Um celibatário é um homem que ama sem possuir. Sejam humanos. Obedeçam à sua própria humanidade. Padre é um ser humano, não é um anjo. Se Deus quisesse que os anjos fossem sacerdotes, teria feito os anjos sacerdotes, mas eles não são. Quem são sacerdotes somos nós. Seres humanos. Então vamos lembrar sempre da nossa condição humana, o nosso corpo. Cuidar dele sem excessos, mas cuidar dele. Cuidar do nosso mundo afetivo. Vejam, é necessário que o padre tenha vida interior. Isso é uma coisa que eu insisto muito com os seminaristas. Por quê? Porque nós homens temos a tendência de nos perder no mundo exterior. Existe um padre dominicano, francês, que ele faz uma comparação estranha, mas interessante, entre os órgãos sexuais masculino e feminino e a alma masculina e feminina. Ele diz assim: parece que existe uma analogia entre os órgãos sexuais e a alma. Em que sentido? Assim como os órgãos sexuais masculinos são exteriores, o homem parece que está condenado a uma certa exterioridade. Para um homem é muito mais fácil você construir uma capela, levar o carro no mecânico, resolver um problema de organização, um problema de contabilidade, um problema no banco. Os órgãos sexuais femininos são internos. Parece que a mulher tem uma tendência, uma facilidade maior de ter uma vida interior. Atender uma pessoa, compreender o que aquela pessoa está vivendo, entender o seu mundo interior, suas tendências afetivas. A mulher parece que tem mais facilidade com relação a isso. Agora, o problema, meus senhores padres, é que nós, como padres, verdadeiramente padres, não podemos nos perder, como diziam os apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos, não podemos nos perder no serviço das mesas. O próprio do sacerdote é a vida interior, é o serviço da palavra e a oração. E o que quer dizer vida interior? Vida interior quer dizer que você, eu, nós como padres, precisamos olhar para dentro de nós. Se você quer se encontrar com Deus, a condição da possibilidade de você se encontrar com Deus é que você se encontre com você antes. Não é possível você se encontrar com Deus sem antes você se encontrar com você. Então, vida interior quer dizer observar os movimentos da minha alma. Vida interior quer dizer eu tenho que olhar as sem-vergonhices que eu vou fazendo internamente. Quantos e quantos padres vivem a vida num debate a respeito de atos externos, quando os problemas maiores nossos não estão nos atos externos, estão nos atos internos. O problema não é tanto o que a gente faz, mas a razão pela qual a gente faz. Às vezes nós estamos fazendo as coisas mais maravilhosas do mundo pelas razões absolutamente erradas. Eu posso pregar um retiro para o clero de vocês, o mesmo retiro, com uma intenção certa ou com uma intenção errada. Dizer as mesmas coisas. O Filho de Deus pode vir aqui pregar o retiro para a glória de Deus e para a conversão de todos nós. Mas o filho da mãe pode vir aqui pregar um retiro para aparecer. Está entendendo? Para alimentar a própria vaidade. Para fazer carreira. Para ficar famoso. Está entendendo? É o mesmo ato. Mas se você não tem vida interior, você nunca vai notar que o filho da mãe está sempre querendo passar a perna no filho de Deus. Então, na hora de excessiva magnanimidade, lembre-se da humildade. Então, havia essa coisa, né, do padre que não peca, o padre que é um anjo, o padre que não cai. E a igreja, institucionalmente, alimentou essa ideia
Só que essa ideia, gente, não é da igreja de 2000 anos. Essa ideia é da igreja de sei lá quantos anos. Eu nunca datei isso, né? Mas isso certamente era uma coisa muito recente, se não do século XX, no máximo do século XIX ou XVIII. Essa coisa de querer apresentar, salvar as aparências institucionalmente. Um padre caiu, pronto, mente, abafa, escamoteia. Por quê? Porque nós temos que mostrar para as pessoas que padre não cai. Eu acho que esse não é um caminho. O caminho é dizer, caiu? Sim. Caiu porque andou pelo caminho errado, que não é o caminho do sacerdócio. E quem está de pé, cuide para não cair. A cada sacerdote que sai e que deixa o ministério, nós, padres, somos chamados a responder mais uma vez aquela pergunta de Jesus do final do capítulo 6 do Evangelho de São João. E vocês? Vocês também não vão me deixar? Vocês também não vão embora? Agora vejam. Eu, respondendo por mim, devo dizer o seguinte. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu poderia dar certo, humanamente falando, em qualquer outra profissão. Em muitas outras profissões, para não dizer em qualquer outra. Em muitas outras profissões. Eu tenho talento suficiente para fazer outras coisas. Agora devo confessar para vocês a plena convicção de que eu não dou conta de não ser padre. Eu poderia fazer muita outra coisa, mas não tenho coração para isso. Eu devo simplesmente dizer, como São Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. O que é que São Pedro está dizendo com essa frase? Ele está dizendo o seguinte, Jesus, nós não temos para onde ir. Nós não temos muita escolha. Nós não temos muito o que inventar. É humilhante você olhar para você mesmo com sinceridade e dizer, eu tenho até talento para ser outra coisa. Eu não morreria de fome não, gente. Mas o meu coração não aguentaria. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não pudesse celebrar missa. Eu não sei o que seria de mim se eu não fosse sacerdote. Você é chamado a responder isso. Também você não vai me deixar? Também você não vai embora? Ao mesmo tempo que existia antigamente essa tendência maior do padre se achar especial, excesso de magnanimidade, hoje nós temos um excesso de humildade. Não é? O padre que quer ser igual a todo mundo. E devo dizer que isto é uma realidade que não é somente espontânea. É algo que está sendo forçado em nós através de uma ideologia. Poderia citar vários autores, irei citar somente um, ou pelo menos para começar, eu vou citar somente um. O senhor Frei Leonardo Boff. O senhor Frei Leonardo Boff, no livro Igreja, Carisma e Poder, ele acusa o clero de cometer o pecado de oprimir os leigos. Eu vou ler um trecho do próprio livro dele, para que ninguém diga que eu estou inventando. No livro Igreja, Carisma e Poder, página 207, ele diz o seguinte, falando da eclesiologia clássica, né? Ou seja, como é que nós católicos vemos a Igreja Católica. Nesta concepção, o fiel não tem nada. Apenas o direito de receber. Os bispos e os padres recebem tudo. Receberam tudo. É o verdadeiro capitalismo.
Eles produzem os valores religiosos e o povo consome, estilo monárquico e piramidal. Então, qual é a análise que o senhor Leonardo Boff faz? No seu socialismo marxista, ele faz o seguinte. Todo mundo conhece a análise marxista básica da realidade, não é? Existe uma classe, que é a classe proletária. Essa classe proletária, foi expropriada dos meios de produção pelos capitalistas. Então, os capitalistas opressores expropriaram os proletários que são oprimidos. Ora, qual é a solução para a análise marxista? A solução é uma luta de classes, onde o proletariado novamente tomará posse dos meios de produção, irá impor a ditadura do proletariado como meio de chegar finalmente à fase da utopia final em que haverá uma sociedade sem classes. Ok? Essa análise básica, acho que todo mundo já ouviu uma vez na vida. Leonardo Boff faz essa mesma análise dentro da igreja. Mas não sou eu quem estou dizendo, você acabou de ouvir. Eu só estou esclarecendo. Existe uma classe expropriada, oprimida, chama-se leigo. O leigo foi expropriado dos meios de produção do sagrado. Então, nós temos o quê? Uma classe opressora. Tadã! Quem é? Somos nós, o clero. Vejam que a análise é sociológica. Clero para ele é classe. Tá? Portanto, o que é necessário fazer? Luta de classes para que os meios de produção do sagrado passem para os leigos. E quais são os meios de produção do sagrado? A interpretação da Bíblia, o perdão dos pecados, a celebração da Eucaristia, dos sacramentos, etc, etc, etc. E qual é o caminho que eles escolheram para realizar isso daqui? O caminho que eles escolheram para realizar isso daqui é o caminho de laicização do padre e clericalização do leigo. Portanto, tudo aquilo que distingue o padre, que faz o padre ser diferente do leigo, será odiado. Por isso, o ódio mortal que eles têm, por exemplo, do clergyman. Por quê? Porque isso distingue o padre como classe opressora. Ódio mortal que eles têm da liturgia das horas, do celibato, de casula, vestes que distinguem o padre e que fazem com que o padre seja diferente do leigo. Então, você vai e põe um ministro leigo e o clericaliza. Aí você tem aquele ministro da comunhão, que já nem se chama mais ministro da comunhão, chama ministro da Eucaristia, porque ele celebra a Eucaristia. Não é? E então você vai, aos poucos, criando essa realidade onde os leigos são cada vez mais clericais e os padres são cada vez mais laicais. Isto é um programa, meus senhores. Isso não é espontaneísmo. Isso é programático e é feito assim. Citei Leonardo Boff, mas poderia citar José Comblan em O Novo Povo de Deus, O Povo de Deus, o livro publicado pela Paulus. E agora, eles inventaram a mais nova perversão. A mais nova perversão, fiz questão de adquirir esse livro aqui para mostrar para vocês. É um livro publicado pela Paulus Editora, chamado Equipes de Ministros Ordenados. É novo, porque está saindo do forno, não é? Agora, 2009. Tá? 2009, está saindo do forno. Quem são os autores? O autor é um padre brasileiro, chamado Padre Antônio José de Almeida, que é o grande consultor,
um dos grandes consultores da CNBB com relação ao ministério ordenado. Teólogo de ponta aqui no Brasil. Tão de ponta que está quase caindo fora da ortodoxia da Igreja Católica. E um bispo, vê de coisa extraordinária, chamado Dom Fritz Lobinger. É bispo emérito de Aliwal, na África do Sul. O que é que eles estão propondo? Antes, eles sempre, na tentativa de fazer cair a diferença entre clero e leigo, né? O que é que eles estavam insistindo? Estavam insistindo na história de ordenar homens casados, de ordenar mulheres, mas isso agora já saiu da moda, já ficou para trás. Negócio de ordenar homem casado e de ordenar mulheres já saiu da moda. Se você está nessa ainda, saiba que você está atrasado. A moda agora é pegar toda a equipe de liturgia e ordenar a equipe de liturgia. Ou seja, haveria ainda os padres ligados ao bispo, mas cada comunidade tem direito a celebrar a Eucaristia. Esse é o postulado que foi colocado já logo depois do concílio pelo Frei Eduardo Schillebeeckx, né? Schillebeeckx já diz isso há anos. Toda comunidade tem direito, trata-se de um direito de celebrar a Eucaristia. Portanto, se a igreja não põe lá um ministro que celebre, a comunidade pode celebrar por conta. Nós evoluímos dessa posição de Schillebeeckx para essa outra posição, em que a equipe de liturgia é ordenada. Equipes de ministros ordenados. Esse é o nome do livro. Esta é a nova perversão. Meus senhores, a finalidade desse povo é simplesmente uma: acabar com o sacerdócio católico. Porque Satanás, quando ele quer destruir a igreja, ele sabe onde mexer. E ele vai mexer no sacerdote. Porque ele sabe que não há igreja sem Eucaristia. Ecclesia de Eucaristia. Então, se destruir o sacerdote, está destruindo a igreja. Portanto, aqui então nós temos, não é, a situação atual. Por isso, aqui, o excesso de humildade. Ah, não, nós somos iguais a todo mundo. Padre, eu sou igual a todo mundo, eu tenho que ser igual ao povo. Meu irmão, você for igual ao povo, você vai terminar igual ao povo. Primeiro vai terminar casando. Tá? O primeiro ser igual ao povo é que você vai terminar casando. Por quê? Porque tire dessa sua cabeça de que nós somos capazes de inventar um sacerdócio que dê certo e que seja melhor do que o sacerdócio de 2000 anos de igreja. Veja só, pululam nas nossas livrarias livros, né? A nova face do sacerdócio, face mutante do sacerdócio, o novo sacerdócio, o novo jeito de ser igreja, o novo jeito... Gente, vamos ser bem objetivos. A nossa geração é uma geração de medíocres. Os grandes teólogos do passado, a maioria já morreram ou estão morrendo. Os grandes teólogos sumiram. Não somente. Não vejo por aí uma multidão de grandes santos, sábios e cheios de Deus. Vejo, pelo contrário, o quê? Gente como eu. Como é que eu sou? Burro e pecador. Essas são as duas características excelentes da minha personalidade. Eu, burro e pecador, agora quero me meter a inventar, olha só, a pretensão, a inventar o sacerdócio, a inventar um novo caminho, a inventar um jeito de ser padre que vai dar certo. Meu irmãozinho, se você quer entrar nessa aventura,
boa viagem. Se você quer pegar um facão e abrir uma picada no mato e inventar um novo caminho, boa viagem. Eu, por minha parte, reconheço a minha incompetência, eu irei caminhar na estrada, pavimentada, sinalizada, iluminada, que foi deixada pelos santos. Não sou santo, mas vou trilhar o caminho deles. Padres muito mais santos do que eu, padres muito mais sábios do que eu, padres muito mais inteligentes do que eu já deixaram um caminho sacerdotal. Não vou ser eu, o medíocre eu, o incapaz eu, que irei agora me meter a gênio de inventar. Meus senhores, somos uma geração que se acha genial. Nós nos achamos o máximo. Né? Então vejam aqui o cúmulo da magnanimidade sem humildade, porque você se acha o máximo, porque é capaz de inventar um novo jeito de ser sacerdote. E o cúmulo da humildade sem magnanimidade, porque você se acha igual aos outros. Eu preciso ser igualzinho aos outros. Eu preciso ser como Dona Maria lavadeira. Eu preciso como seu Zé mecânico. Eu não vou ensinar nada para eles, né? Pedagogia de Paulo Freire. Eu não tenho nada para ensinar. Olha, gente, eu cheguei aqui nessa paróquia, mas eu não vou ensinar nada para você. Então vá para casa, vagabunda. O que você está fazendo aqui atrapalhando a vida dos outros? Não tenho nada para ensinar? Eu tô uma vergonha na cara. Gente, nós não somos melhores do que os outros, mas nós fomos escolhidos por Deus para uma função que é muito maior do que nós. Somos miséria, mas somos miséria chamada a subir ao altar e oferecer o sacrifício que salva o mundo. Agora, nós não precisamos ser melhor do que os outros, mas saiba, por exemplo, Jesus usava o hábito eclesiástico? Jesus usava batina? Os apóstolos usavam batina? Não. Mas a igreja, nos últimos séculos, experimentou que esse negócio aqui ajuda. E você pode ter essa experiência também. Por exemplo, quando eu viajo, hoje em dia, não dá mais para eu me esconder, porque essa história de televisão, né? Outro dia eu fui com um grupo de padres, nós éramos 11 padres em Fortaleza, e eu estava num parque aquático lá, de short em cima de uma boia, descendo a correnteza assim, né? Uma senhora de maiô na boia ao lado, olha para mim e diz, Padre Paulo! Nem em Fortaleza eu consigo me esconder, né? Antes de vir para cá, eu passei no centro do Rio de Janeiro, fui na livraria do Mosteiro São Bento comprar uns livros, né? Quando cheguei, indo na livraria, fui reconhecido no centro do Rio de Janeiro, ali perto da Candelária, por 2 pessoas. Me pararam, o senhor não é o Padre Paulo? Não tem mais como eu me esconder. Mas quando eu era padre novo, e tinha como me esconder, eu fazia questão de não sair de viagem com uma muda de roupa que fosse de leigo, quando eu ia sozinho. Sabe por quê? Porque eu sei do que eu sou capaz. Meus senhores, eu sou capaz de tudo. Basta 5 minutos de bobeira. Pelo menos não levando a roupa de leigo, eu vou, né, levar mais tempo para pecar, né? Porque tem que ir na loja, comprar a roupa, voltar para casa, vestir a roupa, me travestir de leigo para ir lá pecar. Bom, pelo menos, quem sabe, passou os 5 minutos de bobeira, a gente se arrepende antes de cometer o pecado. Essa coisa aqui nos protege. É um incômodo também, porque você também é incomodado toda hora. Padre, eu preciso falar com o senhor. Padre, eu preciso me confessar. Padre, por favor, me dê uma ajuda. Também, ao mesmo tempo, nós temos outras coisas que a tradição da igreja nos coloca como auxílio.
A liturgia das horas. Não deixe de lado a liturgia das horas. Porque faz parte da santificação do seu dia. A sua Léxio Divina, diária, meditação assídua da Palavra de Deus. A sua Santa Missa diária. A confissão frequente. Todos estes são caminhos provados. Deram certo esses métodos. Entende? Agora não. O cara quer viver de academia, bombadão, entendeu? Fazendo exercício, se produzindo, usando camisete, né? Fazendo não sei o quê. Gente, já dizia a minha avó, quem se enfeita para alguém. Quem se enfeita para alguém. Está entendendo? Então, não dá certo. Ah, não, eu quero ser igual a todo mundo. Não tem como você querer ser igual a todo mundo e viver o celibato, gente. Não acontece isso. Nós temos que ter a prudência. Nós temos que compreender que nós somos capazes de tudo. A gente tendo a maior prudência do mundo, o negócio ainda é capaz de dar errado. Vocês sabem disso? Ninguém de nós vai chegar diante do trono de Deus com a túnica do celibato perfeitamente branca. Nós sabemos disso. Pode ser que você não tenha caído e cometido uma falta grave. Mas você sabe que branquinha, essa túnica não vai chegar lá. Você sabe que nós iremos entrar no céu com as túnicas brancas, porém alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E não pelas nossas virtudes e nossos méritos. O celibato, só tem um jeito de viver o celibato. É o mesmo jeito que se vive a fidelidade matrimonial. Não se engane, porque a castidade cristã ela é difícil para todo mundo, para quem é casado, para quem é celibatário e para quem é solteiro ainda. A castidade cristã é difícil para todo mundo. Só tem um jeito de viver a castidade do matrimônio, a castidade do celibato e a castidade do solteiro. Chama-se na misericórdia de Deus. Ainda mais num tempo como o nosso, em que o pecado sexual está tão mais fácil, né? Nós temos aí outdoors, propagandas na televisão, basta abrir uma revista qualquer, você já está lá à disposição vendo tudo. A internet então é uma beleza, você está one click away, dizem os americanos, né? Você está a um clique de distância. Basta clicar, clique, acabou. A coisa é desse tamanho. Então nós temos que saber, não é, que Deus é misericórdia, Ele vai nos ajudar, não é, mas ao mesmo tempo nós temos que nos ajudar também, senão não funciona. Não funciona. E vivamos essa fraternidade sacerdotal, a respeito da qual eu falava ontem, porque quando um for baleado, tem um outro que vai lá buscar ele para trazer de volta para a trincheira. Vamos viver a fidelidade um ao outro. Uma última palavra. Com relação ao amor. Eu dizia para vocês que nós somos chamados a amar. Muita gente tem uma visão romântica de amor. Então, quando eu falo de amizade sacerdotal, de amor para com Deus, amor para com o povo, as pessoas ficam achando que é romantismo, mas a melhor forma que nós temos para expressar o que é o amor, e essa comparação ela não é minha, é de um escritor inglês chamado Chesterton, que escreveu um livro chamado Ortodoxia. No livro Ortodoxia de Chesterton, ele diz o seguinte: a melhor comparação para nós entendermos o que é o amor é um pacto de fidelidade militar. Ou seja, a gente quando pensa amor, pensa o quê? Num cupido, num anjinho rechonchudo, né? Que sai por aí com as suas asinhas flechando os corações das pessoas. Isso não é amor. O amor é uma fidelidade, é um pacto. Onde eu assumo uma fidelidade com relação a uma pessoa e prometo que irei amá-la apesar dela. O cristianismo entrou no mundo, diz Chesterton, como uma espada. Uma espada que separou
o pecado do pecador. E jurou profundo amor ao pecador e profundo ódio ao pecado. Chesterton se lembra, por exemplo, que as mulheres são criticadas porque elas querem bem aos seus, né? Ela quer bem aos seus filhos, quer bem ao seu marido, quer bem às pessoas que ela ama. E diz, veja, isso é uma atitude irracional. Elas querem sempre bem àqueles que são seus. E Chesterton diz assim, não, isso não é irracional, isso é a mais profunda verdade. Uma mulher é capaz de amar o seu marido a ponto de querer transformá-lo numa outra pessoa. Está entendendo? Ela é tão fiel a ele que ela o ama profundamente e odeia o pecado dele com a mesma profundidade e quer transformá-lo numa outra pessoa. Uma mãe que ama o filho drogado necessariamente odeia as drogas. Não há verdadeiro amor pelo filho drogado se essa mulher não odiar as drogas que o destroem. Agora nós estamos no mundo da tolerância. Não, precisa ser tolerante. Olha, você que está se drogando, eu respeito você. Olha o amor que eu tenho por você, eu respeito você que está se drogando. Gente, para com isso. Isso não é amor coisa nenhuma. O cara está se matando e você está respeitando a opinião dele de se destruir. Você tem que salvá-lo dele mesmo. Se você o ama. Por isso, não existe verdadeiro amor pelo bem se não houver um correlativo ódio pelo mal. Na capa do meu livro, Um Olhar que Cura, eu escolhi um ícone do século VI, que está no mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, no Monte Sinai. É um rosto de Jesus, onde o lado direito do rosto é manso, humilde, bondoso, misericordioso. É Jesus do capítulo 25 de São Mateus que diz, vinde benditos, com misericórdia, com amor, com compaixão. E no lado esquerdo, o olhar de Jesus é sombrio, triste, irado. É Jesus que diz, apartai-vos de mim, malditos. São duas formas de Deus amar. É a tensão da qual nós falamos nesse retiro o tempo todo. Deus nos ama porque Ele tem profunda fidelidade a nós. Ele não desiste de mim. Por isso, o olhar misericordioso que quer me atrair, que quer me levar para Ele. Mas Deus, ao mesmo tempo, olha para mim com aquele olhar triste, decepcionado, irado, de quem odeia o meu pecado, exatamente porque me ama. Deus odeia o meu pecado exatamente porque me ama. E porque me ama, Ele não pode aceitar isso. Agora, nós padres somos chamados a ser assim. Nós padres somos chamados a ter este amor. Número 1, saber que somos amados com um amor assim, vida interior. Profundamente amado e profundamente desafiado a ser diferente. Humildade diante do pecado. Eu deixo Deus olhar com seu amor de ira. Olhar de ira, amor que quer que eu mude o meu pecado. E ao mesmo tempo, magnanimidade de saber que com o seu olhar de misericórdia, seu amor de misericórdia, Ele quer me levar para o céu. Eu sou objeto deste amor. Número 2, eu preciso me amar. Você, padre, precisa amar a você mesmo. E o que é o amor? Fidelidade, é um juramento militar. Eu digo, eu não desisto de você, apesar de você. Não desista de você mesmo. Há quantos anos você está tentando? Eu tento ser padre há 17 anos. Tento. Não desista de você. Porque eu sou amado por Deus,
eu tenho que me amar. Porque eu não posso dizer que Deus está errado. Deus me ama. E se Ele me ama, Ele não erra. Logo eu sou amável. Eu sou digno de amor. Então eu preciso ser fiel a mim. Eu não posso desistir de mim. Não desista de você. E porque você não desiste de você, você se levanta sempre. Um dia perguntaram para um santo monge: escuta, o que é que vocês fazem lá dentro do mosteiro? E o monge então coçou a barba assim, pensou e respondeu: olha, lá dentro do mosteiro, a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até o dia em que nosso Senhor voltar. E quando Ele voltar, Ele vai ver que nós caímos e estamos acabando de levantar, e irá nos levantar definitivamente. É isso. Seja fiel a você. Caiu, levanta. Bate a poeira. Joga fora esse orgulho. Seja humilde. Aceite. E ao mesmo tempo, saiba. Ele é fiel a você, seja também você fiel. E, finalmente, somos chamados a amar com esse mesmo amor os fiéis, o povo de Deus. Gente, o povo de Deus precisa de pais. Pai, chega de mãe. Tem mãe demais. Né? É um bando de padre e de bispo que só quer ser mãe, não sabe ser pai. Por quê? Qual é a coisa da mãe? Qual é a típica forma de a mãe amar? A mãe, ela é assim. Ela está, pela própria natureza que Deus criou a mãe foi feita para segurar o filho. Então ela primeiro segura o filho no útero, depois segura o filho no braço, depois quer segurar o filho em casa. Não quer perder a relação. Então, para a mãe, é muito difícil superar isso, porque é da própria natureza dela. Ela quer manter a relação com o filho. Então é assim, o filho vai e pede uma coisa. Mamãe, eu quero doce. Ela diz, não. Ah, mas eu quero. Talvez. Ah, mas eu vou ficar triste e começa a chorar. Toma. Né? Ou seja, ela fica preocupada do menino ficar com raiva dela. Entendeu? Ah, mas ele vai ficar com raiva de mim. Para onde que ele vai depois, né? Se ficar com raiva de mim, etc. Então a mãe está sempre preocupada na manutenção da relação. Enquanto o pai, que nós somos chamados a ser, o pai está preocupado com o futuro do menino. Típica pergunta do pai é quando tem algum conflito em casa, ele olha para a mãe e diz, que é que este menino vai ser quando ele crescer? O pai pergunta isso. O que é que esse menino vai ser quando ele crescer? Ele não está preocupado com a relação, ele está preocupado com o menino. Amor de benevolência. Ele quer o bem do rapaz. Então, ele é capaz de dizer não. Ah, eu quero doce. Não. Ah, mas eu quero. Não. Eu choro. Também não. Mas eu vou ficar com raiva de você. Tudo bem. Pode ficar com raiva. Não tem problema. Pode ficar com raiva de mim. O importante é que eu estou fazendo isso porque eu amo você. E é importante que nós, padres, sejamos capazes de amar dessa forma. Mas amar quer dizer o seguinte, dizer, meu filho, eu amo você, mas porque eu amo você, eu estou tomando essa atitude. Quantas vezes já aconteceu que em 13 anos de reitor, eu chamei o rapaz na minha sala, depois de 6 meses de conversa, etc e tal, tentando ajudar o cara. Disse, olha meu filho, eu acho que nós vamos ter que mandar você para casa. Mas padre, eu quero ser padre. Eu sei. E eu sei que essa é a última coisa que você queria ouvir de mim. Mas essa é a única forma que eu tenho de amar você nesse momento. Para o seu bem.
Porque se você for padre, você vai ser muito infeliz. Você vai se fazer mal. E vai fazer mal à igreja também. Então, por amor a você, vá para casa. Ele fica com raiva de mim, etc, etc. Sai, mas a maioria deles, quando é honesto o suficiente, depois volta reconhecendo, padre, o senhor tinha razão. Eu também não fecho as portas definitivamente no sentido de dizer, escuta, eu não sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu posso errar também como reitor. Mas, por enquanto, tendo os olhos fixos em Deus, é o que a minha consciência me pede. É o que Deus pede de mim agora, de amar você dessa forma. Então é necessário que a gente tenha este amor que quer o bem e, ao mesmo tempo, que exige. Existe aquela famosa, né, instituição aí para ajudar os drogados, o amor exigente, né? O amor exigente. A gente não pode ser só mãezinha que passa a mãozinha na cabeça, porque muitas vezes nós estamos sendo os financiadores da destruição dos nossos filhos. Então é necessário que alguém tenha a coragem de ser pai e a coragem de amar. Existe uma comparação, né, tradicional que diz assim, que um verdadeiro padre, o padre precisa ser um leão no púlpito e um cordeiro no confessionário. Essa é a realidade dessa tensão espiritual. O leão no púlpito, porque quando você prega, você tem que pregar o desafio da palavra de Deus. E no confessionário, a misericórdia de quem acolhe o pecador arrependido. É essa tensão espiritual que nós, vivendo em nós mesmos, iremos prestar esse serviço ao povo de Deus, sendo fiéis ao nosso sacerdócio. Sobretudo, meus irmãos, saibamos o seguinte: quem vive assim e quem vive esse tipo de paternidade, vive de alguma forma uma solidão. É muito difícil ser pai. Quantas e quantas vezes a gente quer descer da cruz e deixar de ser pai para ser cúmplice? Eu me lembro, por exemplo, lá no nosso seminário, os seminaristas, por exemplo, chegam domingo à noite. Domingo à noite não tem jantar no seminário. Aí eles saem ali no bairro mesmo para comer, né, um sanduíche, um pedacinho de pizza, uma coisa assim. Não tem perigo, eles não vão me convidar para ir junto. No dia de saída, que eles vão ao cinema, etc., não tem perigo. Eles não vão me convidar para ir ao cinema. Mas por quê? Porque eles não me amam? Não, eles me amam. Só que acontece que ninguém convida a lei para ir tomar chopp, entendeu? Ninguém convida aquele que representa a lei, porque o pai é isso, para ser cúmplice no momento de diversão. Eles ficam alegres de saber que eu estou lá e que na hora que eles precisam, eu estou à disposição. O meu lugar, né, é, de certa forma, no meu escritório, à disposição deles. É lá em casa. Mas não é na hora da cumplicidade. Por quê? Eu gostaria muito de ser cúmplice deles. Isso é até mesmo uma carência minha. Vocês sabem, eu tenho 2 irmãs. Eu tenho uma carência enorme de ter um irmão mais novo. Quando a minha mãe ficou grávida da minha irmã mais nova e eu tinha 7 anos de idade, eu rezava todos os dias de noite pedindo a Deus que fosse um menino para eu ter com quem brincar. E essa é uma carência muito grande dentro de mim. Eu gostaria de reduzir os meus seminaristas aos meus cúmplices, meus irmãos menores, que a gente pudesse brincar, que a gente pudesse sair para se divertir. Mas o preço que eles iriam pagar seria muito caro. Eles ficariam sem pai. Está entendendo? O pai, de alguma forma, sofre uma certa solidão. Por quê? Porque faz parte. E é aí que é necessária a amizade presbiteral. Está entendendo?
Porque com o povo, a nossa posição deve ser de paternidade. E a gente quer toda hora descer da cruz e ser cúmplice com eles. Enquanto, se nós temos uma amizade presbiteral, aqui nós podemos ser nós mesmos. Aqui não é que é uma vida dupla e hipócrita, não é isso. Não é hipocrisia, mas é simplesmente compreender que existem formas diferentes de amar. A forma de um pai amar é diferente da forma de um irmão amar. E é diferente da forma de um filho amar. É a mesma semente do amor que brota no coração em terrenos diferentes. O meu amor para com Deus, que é meu pai, o meu amor para com o meu bispo, que é meu pai, é diferente do meu amor para com os meus irmãos padres, que são meus irmãos, e é diferente do meu amor para com os seminaristas, que são meus filhos. É a mesma semente do amor que brota em territórios diferentes. Então, esta tensão espiritual nós precisamos tê-la e saber o seguinte. O Papa Bento XVI, e com isso eu concluo essas minhas reflexões, o Papa Bento XVI publicou uma encíclica chamada Spe Salvi, Salvos pela Esperança. Nessa encíclica, ele denuncia o fato de que nós cristãos estamos abastardando a esperança cristã. Ou seja, a esperança cristã está sendo imanentizada, trazida para esse mundo. A esperança cristã sempre foi a vida eterna. E o que é que acontece? Está acontecendo a imanentização. E isso está acontecendo tanto com a direita como com a esquerda. O pessoal da esquerda pegou a esperança cristã e trouxe para esse mundo e transformou na utopia. Né? Vai chegar o dia em que nós vamos viver numa sociedade justa, numa sociedade sem males, numa terra sem males. Meu irmão, põe o pé no chão, não vai chegar. E o pessoal da direita também. Né? Vai chegar o dia em que nós vamos ser santos nesse mundo e nós vamos viver a fraternidade, nessa santidade. Aí se fundam comunidades, né? Essas tantas comunidades que são fundadas por aí, o que é? É a esperança de viver aqui nesse mundo um paraíso pequenininho, uma comunidade que vai ser o paraíso dos primeiros cristãos. Os cristãos tinham tudo em comum, né? Dividiam seus bens com alegria. Que beleza! Só que não vai acontecer também paraíso de santidade aqui nesse mundo. Neste mundo, não é? Neste mundo, a esperança é outra. Não sei se vocês leram o livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Aconselho, é muito bom. O livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI se faz esse questionamento. Se Jesus é o Messias, por que é que ele veio e não trouxe o mundo melhor? O mundo melhor, seja o mundo melhor da esquerda, na utopia, da terra sem males, seja o mundo melhor da direita, ou seja, do pequeno paraíso, das pessoas todas santas, etc., vivendo a santidade, todo mundo católico, prostrado aos pés do Papa, em suma reverência e obediência. O triunfo da fé católica nesse mundo. Por que é que nada disso acontece? Nem o triunfo socialista, nem o triunfo papista. Por que é que nada disso acontece? Porque Jesus não veio trazer um mundo melhor. E o Papa faz a pergunta cabal. Se Jesus não veio trazer um mundo melhor, o que veio trazer Jesus? E ele diz, essa é a pergunta à qual este livro quer responder. Mas poderíamos resumi-la brevemente e dizer de forma muito simples. Jesus veio trazer Deus. Não veio trazer um mundo melhor. Veio trazer Deus para viver conosco essa luta aqui. Essa vida aqui. A luta do dia a dia, a nossa fidelidade diária, o nosso sofrimento. Jesus veio trazer Deus no meio desta miséria. Ele veio trazer Deus. E é aqui
que nós temos que compreender que enquanto estivermos neste mundo haverá luta. Não se iluda, meu irmão. Santidade nesta vida é somente santificação. Está entendendo? Santificação, ou seja, luta diária para ser santo. Se você perguntasse a qualquer santo vivo o que é que ele vivia todos os dias, ele vivia a batalha de ser santo. Só isso. E essa luta só termina quando a gente morre. Não tem outro jeito. É uma luta contínua. Os santos no céu já estão santos. Agora, nesse mundo aqui, é santificação. É militância, igreja militante. Nós lutamos contra a miséria que está dentro de nós. Por quê? Porque enquanto existir o mundo, enquanto se disser hoje, como diz o salmista, vai ter sempre um filho da mãe e um filho de Deus. Nós não somos um homem, nós somos um campo de batalha. Um campo de batalha. O que precisamos fazer? Ofereçamo-nos em sacrifício. Ele aceitará esse sacrifício de amor, porque não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Façamos de Deus o nosso amigo, entreguemos a nossa vida a Ele, e com isso estaremos vivendo o nosso sacerdócio.